princesas e meus príncipes! Iniciando o ano de 2020, cheio de expectativas, hoje eu trouxe para vocês o meu sobrinho. Se apresenta. Olá, tudo bem? Eu sou o Felipe. E a mãezinha dele. Olá, tudo bem? Eu sou a Kelly. E nós vamos contar o testemunho dessa criança, que ela literalmente nasceu de novo. Antes da gente começar a história, Fê, mostra o seu bracinho lá. Chega mais de perto da câmera. E esse menino simplesmente nasceu de novo. Então nós vamos contar um pouquinho do que Deus fez na vida dele. Mas antes da gente compartilhar com vocês, se você é novo no canal, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Aproveita, se inscreva aqui no canal e venha fazer parte dessa família linda de princesas e príncipes. Ele resolveu soltar pipa lá na sacada de casa. Eu estava tomando banho e o Felipe brincando lá fora. Aí eu tinha pedido para ele arrumar as coisas dele, os brinquedos e tal. E ele pegou e foi soltar a pipa lá na frente. E nisso tinha o pipa enganchado lá nos fios. E o menino da rua foi e pediu para ele pegar o pipa. Ele foi e pegou um cabo de vassoura para poder alcançar até o pipa. O cabo de vassoura não chegou até o pipa. Então ele foi procurar e aí ele achou um pedaço de ferro. No que ele pegou o ferro e encostou até o pipa, ele alcançou. Só que quando encostou, não encostou no pipa, encostou no ferro da rede elétrica, que tem 13.000 volts, né, Felipe? Quando ele encostou o ferro no fio, foi aquela explosão. E aí eu tava terminando de tomar banho, e aí quando eu ouvi o barulho, eu já imaginei, foi o Felipe. Saí correndo e ele tava com o braço dele em chamas. Arranquei a roupa dele, porque eu fiquei desesperada, eu tremia demais, do fio do cabelo até o dedinho do pé. E aí eu tirei a roupa, coloquei dentro o braço dele debaixo da água e fomos pro hospital. Nós fomos pro hospital do Grajaú, que é lá onde a gente mora. Chegando lá, vieram todos os médicos, fez o eletrocardiograma nele, né, para ver se os batimentos cardíacos dele estavam normal, devido à carga elétrica ser muito alta, e deu tudo normal. Os médicos colocaram morfina nele para poder fazer os procedimentos. Então a gente ficou 4 dias lá no Hospital Grajaú, aguardando sair vaga para o Hospital de Tatuapé. No 4º dia a gente foi transferido lá para o Hospital Tatuapé. Chegando lá, os médicos cirurgiões especializados em queimados olhou o braço dele e disse que foi queimadura de 2º e 3º grau e que haveria necessário fazer a cirurgia. Então a gente ficou lá no Hospital de Tatuapé por 32 dias. Com 15 dias ele fez a primeira cirurgia. Na verdade seria uma única, mas quando ele estava na mesa de cirurgia, o médico falou que ele teve muito sangramento, então ele preferiu interromper o tratamento, a cirurgia, dar andamento. Então só fez a primeira parte, que foi a debridagem. Foi quando fez a raspagem da pele morta, que já estava no braço dele. Então depois disso ele passou 3 dias sem lavar o braço, sem fazer nenhum tipo de curativo. Foi muito doloroso, foi um tratamento muito complicado, né, Felipe? Doía muito demais, de verdade. E naquela época era época de frio e eu só podia tomar banho com água gelada, então era muito gelo demais pra mim. Não aguentava, ficava me tremia. E tinha umas médicas lá que era terrível, me odiava. Mentira. Verdade. Verdade. A gente até apelidou ela de Nazaré Tedesco. E aí foi um processo bem difícil. Ele sofreu bastante, eu sofri bastante, todo mundo sofreu muito, né? Porque a gente viu o sofrimento dele e não podia fazer nada. Não tinha o que fazer, né? Tinha que esperar. E aí, passados 15 dias, só a debridagem não deu jeito, então teve que fazer realmente a cirurgia, né? Que é o enxerto, que tira um pedaço da pele do corpo da pessoa para preencher onde foi mais afetada a queimadura. No caso dele, ele tirou parte da coxa, então ele tirou pele da coxa para colocar no braço. E aí, quando ele fez a cirurgia, foi um processo muito difícil, eu estava no hospital sozinha. Nas 2 cirurgias não tinha ninguém comigo lá para acompanhar. E aí ele saiu da sala de cirurgia, passou 1 hora e nada do Felipe acordar.
Ainda teve essa parte ainda que eu nem te contei. E aí a enfermeira, essa chata, veio, batia na cara dele, assim, pra ele acordar, ele reagia. Eu tão nervosa que eu não tive reação pelo que ela tava fazendo, né? E aí ele não tava reagindo, ele não queria acordar de jeito nenhum da anestesia. E aí, passado muito tempo, aí foi que ele foi acordando, ele passou o resto do dia sonolento. E aí, depois da cirurgia, a gente tem que aguardar 10 dias. Que eles colocam um paninho na perna dele que se chama raiol. É raiol, Felipe? É raiol. É isso, o nome é um paninho, tipo uma redinha, sabe? Só pra poder proteger a pele de bactérias e tudo mais. E aí, esse paninho, depois dos 10 dias, ele cai sozinho. E o do Felipe não caiu. Em vez de ir soltando, foi grudando mais ainda na pele. E aí eu falei assim, olha, eu não vou ficar mais aqui. Eu não vou mais ficar aqui nesse hospital, não aguento mais. Porque eu realmente já não tava mais aguentando ficar lá no hospital. Porque é desesperador você passar 36 dias trancada dentro de um hospital. Então eu falei assim, ai senhor, eu não quero mais ficar aqui dentro. Ele vai sair dia 11 de setembro, o Felipe tem que sair desse hospital. Aí a gente passou a noite inteira, os médicos passavam às 7 da manhã. Eu acordei o Felipe às 6, um frio, e eu fui lavar os curativos dele, porque fez 3 feridas enormes. Ficou na carne viva como se realmente tivesse queimado novamente. Então fez uma aqui, duas dos 2 lados, né? Não vai dar pra vocês verem, mas ficou 3 feridas na perna dele. E aí eu acordei ele cedo, às 6 da manhã, e fui lavar as feridas pra poder sair o paninho. Na verdade, um dia antes o paninho não tinha saído ainda, o rayon. Então eu aproveitei que ele tava com saudade da minha mãe, pus ele no telefone com a minha mãe. Enquanto ele falava com a minha mãe, eu fui passando vaselina, massageando pra tirar, porque senão ele tava grudado lá até hoje, se brincar. Quando eu tirei, tava parecendo um pedaço de bacon. Era muito estranho. Porque ele sai por inteiro. Do Felipe ele foi encolhendo e grudou muito na pele, grudou muito. Aí eu fui fazendo esse procedimento e doía, quando eu puxava doía. Então ele falando com a minha mãe, ele estava distraído. E aí eu sei que ele não ia sentir tanta dor. Aí eu consegui tirar. E aí a gente foi lavando. E aí no dia que os médicos iam passar, a gente acordou cedo. Eu lavei a perninha dele para que os médicos não vissem, porque saía muito sangue, muito pus, né, Felipe? Ficava grudado, ele acordava, tava grudado no lençol da cama. E se os médicos vissem daquela forma, eles não iam dar alta pra ele. Eu falei, eu não aguento mais ficar aqui. E aí, quando foi a primeira médica entrou, falou que ia estar vendo se ia dar alta, mas que ela não tinha certeza que ia esperar o cirurgião. Naquele dia, eu fui numa segunda-feira, ele ia dia de segunda só pra ver os pacientes, e na quarta ele operava. Então, na segunda, ela falou que ia ter que esperar ele vir pra poder dar alta pro Felipe, porque tava com essas feridas, né? Então, o médico, eu sei que aconteceu alguma coisa, o médico não ia ir pro hospital, aí eu fiquei lá em cima das enfermeiras pra poder dar alta pra ele. Eu me comprometi que eu ia cuidar em casa, né? Até porque eu aprendi a fazer tudo lá. As enfermeiras falavam que eu já tava dando lição lá, que eu já sabia já fazer tudo. A gente tinha que lavar, quem lavava era a gente. As enfermeiras só iam pro quarto pra trocar a cama e pra fazer o curativo. Então quem tinha que ir lá debaixo do chuveiro e lavar era a gente, nós mesmos. Lá no Grajaú não, no Grajaú as enfermeiras que lavavam, tudo foi muita luta. Eu sei que teve um dia que foi eu e mais 2 enfermeiras pra segurar ele, pra fazer o curativo, de tanto que ele gritava e esperneava. E foi muito difícil, foi muita luta, foi muita dor, foi muito sofrimento, mas graças a Deus ele tá aqui. Aí eu sei que nesse dia Deus mandou um outro médico lá que tava de plantão olhar. Falei, ai, pelo amor de Deus, eu preciso ir pra casa, eu não tô aguentando mais ficar aqui, eu me comprometo em cuidar em casa. E ele foi e deu alta pra gente. A gente saiu do hospital, já era por volta de umas 4 horas. Quando a gente tava saindo do elevador, o médico que ia dar alta pra ele, que provavelmente não, que era o cirurgião, ele não ia dar, as enfermeiras falaram assim, se ele vê a perna dele como tá, ele não vai dar alta. Então, quando a gente tava saindo, ele chegou, eu falei, Felipe, vamos se esconder no elevador, não foi, Felipe? Porque se ele vê você, a gente volta. Eu não quero mais ficar aqui. Então, a gente teve alta no dia 11 de setembro de 2017. Tem 2 anos já que ele sofreu um acidente. E assim que ele saiu do hospital, a cada 2 dias a gente vinha pro Tatuapé fazer por aqui. Então, a gente ficou fazendo esse rodízio.
um dia sim, um dia não, pra estar vindo fazer os curativos. E aí ele perdeu boa parte dos enxertos dele. Os médicos já estavam falando em outra nova cirurgia. Porque cada vez que ia fazer o curativo, tirava, perdia parte do enxerto. E aí eu falei, pelo amor de Deus, não tem como, eu não vou ficar aqui de novo. Se ele fosse internado, eu não vou ficar aqui. Então, vocês dão... Porque eles falam que não tem que dar medicação. A pele tem que se reestruturar sozinha, né? Tem que se voltar ao normal sozinha. Então, é um processo muito demorado. Como ele estava só perdendo, em vez dela aderir na pele, aí eu fiquei desesperada. Fez muitas feridas, não foi, Lipe? Assim, praticamente esse pedaço aqui do enxerto, ó. Aqui ele perdeu tudinho do enxerto. Tá vendo essas partes grossona aqui, ó, que fez isso? Foi tudo enxerto que ele perdeu. Tudo enxerto. Aí eu falei assim pro médico que tava lá, o plantonista, se não tinha como medicar ele com antibiótico. Aí o médico foi, passou antibiótico. E aí na primeira semana que ele começou a tomar antibiótico, a pele começou a melhorar. Então, se não tivesse tomado antibiótico também, não teria melhorado. Ele teria que ser internado de novo para fazer uma nova cirurgia, né? E aí, depois de uns 2 meses, a gente começou a ir 2 vezes na semana. Aí foi passando mais um mês, a gente ia 1 vez na semana. Hoje ele ainda, 2 anos depois, ele ainda faz tratamento no hospital. Ele vai uma vez a cada 3 meses. Durante esses 2 anos, ele teve que usar malha compreensiva no braço e na perna. Não pode entrar no mar sem proteção, em piscina, tudo isso. Então o risco que ele teve foi muito grande. Deus deu um livramento muito grande para a vida dele, porque tomar um choque elétrico de 13.000 volts e ele estava descalço atrás de uma escada, ele permaneceu em pé. Ele não só do fato dele não ter falecido já foi um grande milagre, né? Ele poderia ter perdido o braço, poderia ter acontecido muitas outras coisas, mas graças a Deus que ele tá aqui pra dar o testemunho, né, Felipe? Mas, Lipe, conta pra mim como que foi viver tudo isso, essa dor, o sentimento, o que você pensou? Às vezes, quando meu braço doía demais, dava vontade de chegar lá pros médicos e falar pra eles amputar meu braço, porque era muita dor, demais. E minha mãe que tinha lavar e era em água gelada e doía muito. Aí quanto mais doía, mas eu ia perdendo esperança, perdia tudo. Eu queria mais que amputasse meu braço do que deixar ele assim. Mas, graças a Deus, eu tô em pé aqui, vivo. Porque se não fosse por ele, acho que nem aqui sentada aqui onde eu estou hoje, não estaria. Vai chorar não, menina? Então, gente, Deus, com a sua infinita misericórdia e bondade, livrou esse menino da morte, deu mais uma oportunidade de vida para ele. Hoje ele tem diversas cicatrizes, e eu vejo as cicatrizes dele como a presença real de Deus, né? Que a gente olha e fala, Deus, muito obrigada, porque diante de tudo que ele viveu, ele está aqui. Isso, gente, se gostaram do vídeo, clique muito no gostei. Como que é, Lô? Explode dedo no like. Explode dedo no like pra muita gente ver esse testemunho, tá bom? Compartilhe. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Grande beijo no coração. Tchau. Fiquem com Deus e até o próximo